Bem, vamos começar então a parte das perguntas, né? Eu já separei aqui algumas perguntas para o professor responder. E uma delas, da Laísa Teixeira. Professor, como saber escrever qualquer tema, sobre qualquer tema, né, e ter repertório? Exatamente. É bem interessante, porque como saber lidar com qualquer tema, e isso é muito importante. Às vezes, o que a gente nota é que os candidatos têm uma expectativa pouco realista sobre como o tema é definido. E com isso eles esperam realmente que vão encontrar temas com os quais são diretamente familiares. É por isso que eu falei dessa questão de ligar diferentes assuntos, diferentes temas e conseguir trazer elementos do seu repertório, porque o tema normalmente não vai ser exatamente algo com o qual você já se deparou no passado. Vai ser geralmente uma relação de uma coisa com outra, e isso historicamente nas provas do Enem tem sido o caso em outros vestibulares também. Então, o melhor modo de se preparar para isso, sem sombra de dúvidas, é construindo repertório ao longo do ano e treinando com certos temas que estão em voga na sociedade. Como fazer isso? É muito amplo. Se você não tem alguém que te guie nesse sentido, é muito amplo. Então, você poderia, por exemplo, criar o hábito de ler um jornal todos os dias. Só que um jornal de grande circulação tem as suas, não sei, 300, 400 páginas por dia. Você não é capaz de lidar com esse conteúdo todo dia. Você também não é capaz de acompanhar vários sites de notícias todo dia. Você não é capaz de acompanhar, enfim, escolher documentários e filmes que sejam necessariamente relevantes. Então, se você está sozinho nessa jornada, é um pouco mais complicado porque o leque de opções é muito grande. Por isso é importante ter justamente alguém que te ajude a entender o que é importante em termos de construção de repertório. E esse é o trabalho justamente que a gente começou a fazer com os cadernos temáticos, é justamente encontrar esses temas de alta relevância que estão em discussão na sociedade, em várias esferas, enfim, política, social, legal, em termos de legislação, de criação de leis, coisas que já estão sendo discutidas e trazer isso para o nosso contexto como temas prováveis ou que podem ser relacionados com temas prováveis. Então, a resposta direta é como escrever sobre qualquer tema, tendo um bom repertório. Como ter um bom repertório? Construindo isso com o tempo. É uma coisa que a gente não pode fazer em um mês, por exemplo. Então, aproveitar esse começo de ano para começar a trabalhar seu repertório e se preocupar legitimamente com isso. A gente vai ajudar, a nossa forma de ajudar justamente é com o que a gente está fazendo agora, produzindo toda semana um caderno temático, que é uma coletânea de textos e de explicações e de dados e de gráficos, de coisas que você pode usar sobre grandes temas que são importantes, e também partindo daí e vendo coisas que são relacionadas a esse mesmo tema. E isso é um trabalho que é feito durante todo o ano. Construção de repertório não tem começo e fim. Construção de repertório é uma coisa que você faz sempre. Porque é uma coisa que o objetivo da prova em pedir repertório é ver se você tem conhecimento de mundo que você adquiriu de forma natural, seja na escola, seja com leituras que são do seu interesse, não ficção preferencialmente, se você está conectado com os acontecimentos do mundo, política, economia, sociedade, enfim, é saber se você é um cidadão que está inserido na sua realidade. E, portanto, se você está preparado para lidar com a discussão madura de temas, inclusive de temas com os quais você nunca teve contato antes. Então, como escrever para qualquer tema, se preparando com o repertório. Que temos mais? Próximo. Peraí. Então, a próxima pergunta aqui é da Isa Viana. Professora, eu tirei 580 e não sei mais o que fazer. Né? Ela tirou 580 na redação do Enem, agora que saiu a nota, né? O que fazer? Então, uma coisa interessante. A gente sempre nota certos padrões dependendo do nível de nota em que a pessoa tira. Então, o que é interessante realmente é que quanto maior a nota, quanto mais próxima do 1000, depois do 900, é um pouco difícil dizer onde melhorar. Eu realmente teria que ver o seu texto para saber o que falta refinar ali. Às vezes é só um ou outro detalhe
que é importante, não é um mero detalhe, senão que um outro elemento que faz parte da avaliação das competências que precisa ser melhorado. Agora, um texto 580, 500 e pouco, ou menos que isso, sem ler o seu texto, eu consigo ter uma certa expectativa do que eu não vou encontrar nele. É justamente o contrário. Eu sei o que eu não vou encontrar num texto 580. No texto 580, eu não vou encontrar boa contextualização do tema, portanto, eu não vou encontrar o uso que, como a banca diz, o uso produtivo do repertório sociocultural. Então, na hora de introduzir o tema, de contextualizar, isso vai ser feito de uma forma muito plana, ou até, enfim, você acaba trazendo a discussão sem apresentar um tema. Eu vou provavelmente não encontrar uma tese bem definida lá na introdução. Portanto, se eu não vou encontrar uma tese bem definida, provavelmente eu vou ter problemas com a progressão dos argumentos. Eu vou ter um problema com justamente o percurso argumentativo. Isso eu posso esperar sem problema nenhum. Eu posso esperar também que o seu texto tem problemas de conclusão, o que inclui retomada da tese. Se não foi bem feita no começo, não vai existir no final. A retomada vai ser mais difícil, ou seja, o seu fechamento começa a se complicar. Você não teve um percurso argumentativo que leve a uma conclusão propriamente, e a sua proposta de intervenção com certeza vai ter problemas também. Então, diante disso, já dá para dizer, seu texto tem problemas estruturais e problemas de concepção que precisam ser resolvidos. E como se resolve isso é aprendendo o jeito certo de fazer, que é o que a gente vai fazer ao longo desse ano aqui. Então, continue nos seguindo para aprender como isso deve ser feito. A gente vai fazer certas revisões sobre estrutura do texto dissertativo argumentativo, justamente agora no começo do ano, que é uma coisa importante. E isso cumprido, você tem que começar a treinar de forma muito séria e consistente no tempo. Pelo menos uma vez por semana. Quer dizer, não existe um modo realista de você melhorar seu texto sem você treinar pelo menos uma vez por semana. Nesse grau, nesse nível de nota, depois que você adquirir esse conhecimento sobre a estrutura do texto, eu diria que 2 vezes por semana é uma taxa muito boa e que tem alguém corrigindo seus textos. Ou ali na comunidade, uma ajuda variável dos seus colegas, ou os nossos professores também podem ajudar muito nisso. Então tem que ter alguém que corrija e que te mostre onde você precisa melhorar. Quais são os pontos em que você precisa se focar mais. Mas sem treino não tem como realmente. Se você fizer um cronograma de preparação e de treino nesses 9 meses até a prova, com certeza você vai ver a sua nota subir bastante. Uma outra pergunta aqui é uma pergunta que fazem bastante para a gente. No caso aqui, duas pessoas mandaram para a gente, né, a Andresa Santos e a Isabelle Gomes, que é sobre pontuação. Né? Elas falaram que a maior dificuldade delas na hora de escrever é com pontuação. Tem muita gente, de fato, que erra bastante isso, e é algo que, né, fazendo mal, atrapalha bastante o texto. Né? Às vezes até muda o sentido do texto. Sim. Pontuação, que é uma questão de modalidade, é interessante. Essas questões, quando vocês perguntam de regras gramaticais, pontuação, colocação de vírgula, ortografia de maneira geral, gente, é claro que você tem que ter o mínimo de familiaridade do que uma gramática normativa, um livro de gramática diz sobre isso. Mas talvez, por experiência, não é o método mais produtivo para aprender essas coisas. Alguma familiaridade você tem que ter, que isso acaba resolvendo certos casos, palavras com as quais você não está muito familiarizado, mas o melhor modo, sem dúvidas, de adquirir melhor conhecimento nesse ramo, porque é uma área muito ampla, questão de pontuação, de acentuação, enfim, é lendo bons autores e vendo como bons autores usam certos recursos, tanto estilísticos quanto de modalidade de maneira geral. Então, ler bons autores, praticar isso na redação, e quando você tem uma correção feita por um professor, olhar ali os elementos onde você está errando com mais frequência. Por exemplo, colocação de vírgula, eu sei que não é relacionado direto à pergunta, mas está dentro de modalidade. Colocação de vírgulas, que é uma dificuldade muito comum, você aprende vendo como bons autores usam. Quer dizer, se você usar só regras, você tem que analisar o tempo todo o que você está fazendo. É um pouco difícil, mas bons autores dão a oportunidade de aprender como fazer colocação de vírgula do modo mais eficiente. Realmente é um método bastante eficaz para isso.
E as suas correções também vão dizer onde estão os seus problemas. Seus problemas não são gerais, quer dizer, você não tem um problema global de acentuação. Você tem um problema, talvez, de acentuação nessa ou aquela palavra. Se você observar o seu desempenho ao longo do tempo, nas suas redações, você começa a entender os padrões, quer dizer, em que tipo de palavra eu tenho problema com acentuação. Será que são palavras em que a regra de acentuação mudou recentemente no novo acordo ortográfico? Já não é tão recente, mas enfim, mudou. Talvez você tenha sido exposto a versões diferentes de acentuação da mesma palavra, numa edição mais antiga de um livro, numa edição mais recente. Isso gera uma certa confusão. Quando você percebe que é o caso, aí sim você pode ir até a gramática ou até um guia do novo acordo ortográfico e ver como lidar com isso. Eu acho a forma mais eficiente.